Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô num cenário diferente e hoje eu quero começar o vídeo trazendo uma música que eu falei no último vídeo, caso vocês não tenham visto. Eu trabalhei com a música do Alice in Chains no último vídeo e eu vou continuar porque eu já tinha citado a música Private Hell, né? Até comentaram no vídeo, né, como o grunge substituiu, gente. O grunge tá vindo a nova era do new grunge, né? Mas o grunge, as letras, sobretudo do Chris Cornell, essa transição, né, do Layne Staley para William Duvall, né, do Alice in Chains. Todas as músicas do Alice in Chains dá pra trazer muito, tem muito pano pra manga, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito porque eles trazem de uma maneira simbólica, mas é uma atmosfera, né? O Alice in Chains, eu até falei, né, da música aqui no dia do aniversário do Chris Cornell, né? Sobre a música do Alice in Chains, Black Gives Way to Blue, né? Que tem todo o simbolismo, né? E além da música... Não sei se vocês sabem, gente, mas... Não sei que você está me ouvindo no YouTube ou me ouvindo no Spotify. Mas sejam bem-vindos ao canal, primeiramente, né? Caso vocês gostem desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. A pegada do vídeo, assim, é bem assim no canal. E aqui no Spotify, uma conversa. Mas tem uma música do Chris Cornell, que é Like a Stone, né? Que é uma das músicas mais famosinhas, né? Geralmente quem conhece Audioslave, enfim, e não procura além, né? Conhece mais Like a Stone, né? E Like a Stone tem um significado além, né? Não é sobre amor, é sobre a morte, né? E quando as pessoas descobrem que não é sobre estar esperando ali o amor, né? Like a Stone é uma quebra, assim, da visão de mundo. Mas é como eu falei em um vídeo, né, que tem um vídeo um show do Soundgarden, que o Chris Cornell fala que não existe uma interpretação certa para música, cada um pode dar uma interpretação certa para música. E eu acho que isso é super válido. Tem pessoas que vão encarar a música Like a Stone como uma música que fala sobre essa quebra de expectativa no amor, enfim. E também tem outros simbolismos, cada um sabe o seu, né? Mas eu gosto dessa pegada de conseguir trazer na música, tal como uma poesia, a letra, a gente consegue interpretá-la, né? A gente consegue ir além. E no último vídeo eu trouxe, né? No último podcast, vamos dizer assim, né? Eu trouxe uma reflexão em cima da música do Alice in Chains Nutshell. E agora eu quero trabalhar com Private Hell. E eu queria trazer primeiramente um significado da música no final, né, quando você vai pesquisar, porque geralmente é o que é para você entender, subentender da música, mas assim como a poesia, você pode tirar várias interpretações possíveis. Mas a música, ela, segundo o site, letras, traz a questão da transitoriedade da vida e as suas consequências das escolhas, a atmosfera sombria e introspectiva, a característica do Alice in Chains reforça a reflexão sobre solidão, o peso das decisões e a dificuldade de romper padrões autodestrutivos. Eu queria trazer um pouco sobre isso aqui no canal, sobre tirar, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, gente, tirar a dor do centro da vida. Mas entender que é muito difícil, às vezes, a gente sair desse ciclo autodestrutivo, porque, como eu falei aqui no canal, às vezes a gente quer mudar, né? Acho que a grande questão da terapia é você entender, ter consciência, você quer mudar, mas um comportamento ele só se altera com outro comportamento e você tem que insistir nisso. E às vezes esse comportamento é autodestrutivo e muita gente, não sei se vocês têm alguma coisa relacionado
a vícios, vamos dizer assim, né? Quem tem vício em álcool, não é meu caso, em drogas, eu sei como, acredito, né? Que deve ser muito difícil, tanto que tem AA, enfim. Então, são ciclos que a pessoa sabe que faz mal, mas não consegue, né? Sair, e aí às vezes a gente também se coloca numa atmosfera de solidão, de não conseguir mudar e entrar nesse padrão autodestrutivo. Então eu queria falar um pouco sobre tirar a dor do centro da vida, mas ressignificá-la, né? Ressignificá-la, porque a dor, a alegria, nossas emoções, ansiedade, alegria, enfim, não são nossas inimigas. Eu já trouxe aqui em vários vídeos do canal que a gente existe, nossas emoções, tudo no nosso corpo, existe uma funcionalidade, né? Você não tá ansioso por motivo qualquer, né? Mas é você saber caminhar estando ansioso, mas tornando aquilo de uma maneira mais funcional possível, porque às vezes você está estudando para uma prova e a ansiedade, ela é sua amiga, você quer muito passar, então, mas você não pode deixar aquilo, né, se tornar você, né? Então eu quero ler aqui a letra da música com vocês, assim como eu fiz no último vídeo, que a música chama Private Hell. Se você não conhece, por favor, pause o vídeo e pode ouvir, né? Pode ouvir no Spotify. Gente, sério, esse vídeo vocês precisam ver no YouTube. Não vejam no Spotify. Não escutem no Spotify. Por quê? O vídeo do Jerry Cantrell tocando no estúdio, aqueles rapazes juntos, é uma atmosfera assim sem igual, gente. Se preparem. Abençoando vocês com a música Private Hell, Alice in Chains. Então vamos lá, gente. Livre-se do seu amor, então remova outro túmulo. Palavras pintadas decoram as paredes, ecoando falso. Eu sinto frio. Cheio de promessas, você raramente as encontra para começar. Talvez eu esteja com medo de deixar todos vocês no caminho. Acho que sim. Me desculpo. Estou acostumado com minha pequena cela. Eu me divirto no meu próprio inferno particular. Preste atenção nessas frases. Estou acostumado com minha cela. Eu me divirto no meu próprio inferno particular. Ultimamente, eu estou fora de mim, fingindo despreocupação, parado em um canto aonde eu te joguei uma vez. Eu sigo em frente. Flores permanecem na cruz, marcando uma cena final. Dane-se todo esse sangue que você derramou. Tornou a grama mais verde. A vida é curta. Me desculpo. Estou acostumado com minha pequena cela. Eu me divirto no meu próprio inferno particular. Com solo de guitarra, gente, isso aqui... Então a letra fala sobre autossuficiência emocional como uma forma de isolamento, ressignificação diante do sofrimento interno. Mostra o personagem reconhecendo sua prisão emocional e prefere o isolamento à vulnerabilidade de se abrir para os outros. Esse sentimento é reforçado pelo contexto da música que fala sobre ciclos de dar e retirar amor, promessas quebradas e a construção de uma prisão autoimposta, sugerindo relações. Palavras pintadas adornam as paredes, ecoando mentiras, sugerindo relações marcadas por decepção e desconfiança. Então, aí vem a parte que eu falei, né? A canção reflete a transitoriedade da vida e as consequências das escolhas. Bem, eu queria trazer essa questão, né, Eu gosto muito da parte sobre meu inferno particular, né? Eu me divirto. Eu estou acostumado com minha pequena cela. O que eu quero trazer hoje no vídeo, rapidamente, né? Eu não quero enrolar tanto, porque já deu quase 10 minutos de vídeo. É que às vezes a gente se acostuma a viver na dor. A gente se acostuma a viver lá no passado e a sua identidade se torna essa dor. Aquilo que você fez errado no passado, como se a gente não fosse capaz de... que a gente não fosse
Como se a gente fosse um ser perfeito, né? Que não seria capaz de errar, só que a gente erra. Então, sobre a questão de deixar ir, às vezes a gente vive em torno da dor, a gente não sabe superar relacionamentos, a gente não sabe entender que as dores também elas vêm para o bem. Mas entender que essa solidão, às vezes, de não conseguir, né, se relacionar bem com a vida, né, e ficar preso no passado e aquilo se torna a sua vida e você não consegue sair daquilo e você fica se isolando, porque é mais fácil do que ser vulnerável, é a gente não deixar com que a nossa identidade se torne essa dor. Porque você não é mais essa pessoa do passado, sabe? As coisas acontecem. E às vezes as pessoas estão 10, 20 anos ainda remoendo questões que aconteceram há 10, 20 anos que você não é mais essa pessoa, entende? E as pessoas ficam presas, mas você não é mais aquela pessoa que viveu. Você também você é capaz de ressignificar a vida, entende? É como eu falei, né? O comportamento, a gente insere outro comportamento. Só que esse inferno particular, né, que é muito confortável, e também a questão da gente também lidar bem com estarmos sozinhos em determinadas fases da vida, mas é que não seja requintado esse café frio e que você continue, né, tentando insistir numa coisa que já passou, gente. Tem gente que vive ali no passado, não, eu fiz aquela coisa errada há 20 anos atrás, e aí você não consegue. Você fica nesse inferno particular, porque é muito mais fácil do que você falar, cara, eu fiz isso de errado, mas eu quero nunca mais errar, sabe, em relação a isso. Eu errei, sabe? Então, é tirar do centro da vida, entender que existe uma hora de mudar, sabe? E que você errar não é definitivo, de que a sua identidade vai ser sempre isso, que existe um certo errado, mas que você não é pra sempre a pessoa errada só porque você errou, entende? Então, a gente entender que às vezes a gente também se coloca nesse lugar de ser moralmente o certo, né? Não, fulano fez isso pra mim e é por isso que eu sou assim, né? E às vezes a pessoa te vê como a pessoa que fez mal pra ela, entende? Então cada um tá vivendo infernos, né? Dentro de uma perspectiva, então cada um tá enxergando de uma forma. Mas sobre não requentar esse café. Porque você é capaz de viver uma nova vida, né? Então, é tirar esse sentimento de sofrimento e de que a vida é inerte em relação aos nossos erros, mas que a gente tem a possibilidade de reviver, interpretar, reinterpretar. Essa é a grande questão. Eu acho que a questão de eu ter trazido a questão da interpretação nos fundamenta na capacidade de reinterpretar. Se você está vivendo uma coisa que você sabe que você fez de errado, e assim, não estou falando de questões, né, extremamente, né, fora do esperado, né, moral, enfim, de humanidade, mas fim de relacionamento, né, coisas mais, vamos ser bom senso, né, gente? Porque a gente sabe que a gente tá numa sociedade que tem consequências nos nossos atos, né? Erros contra a humanidade, enfim, questões. Mas acho que eu trazer um pouco de relacionamento, de erros com amigos, porque ninguém é perfeito, gente. Então, a gente conseguir ter essa capacidade de que as coisas passam, mas que a gente não precisa ficar preso nos erros. E que esse inferno particular não seja confortável. Não seja confortável, porque a vulnerabilidade, ela te deixa presa. E aí se torna um ciclo de autodestruição, como diz a própria música. Então, gente, a gente tem a capacidade de entender que a gente é capaz de mudar.